Opa, meu nome é Lucas Schmidt, sou do grupo 12 e vou fazer a apresentação final da disciplina Prática em Ciência de Dados 1. O tema do meu trabalho é análise sobre as questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiramente, gostaria de pedir que ao final desse vídeo você preencha o formulário que estará linkado no primeiro comentário da descrição. Esse projeto será apresentado na ordem de introdução, motivação do problema, descrição da base de dados, limpeza e tratamento de dados faltantes e outliers, análise exploratória, modelagem, resultados e achados relevantes. Introdução. Em 2009, o Enem se tornou um exame cuja principal função é avaliar quais alunos devem ingressar nas faculdades, desde universidades públicas, privadas, federais, todos no geral, tornando um vestibular nacional. Por consequência, se tornou uma política educacional enorme para impacto social, para entender a qualidade da educação do ensino médio brasileiro. Porém, para criar o Enem é uma longa etapa, longo processo, desde uma seleção de professores até uma capacitação com cursos, uma elaboração e revisão, uma segunda revisão e validação, diversos pré-testes, análises psicométricas e escolha de questões. Isso envolve um alto custo, além dos custos de impressão, logística, aplicação e correção. Informações do pré-teste que em 2009 o custo foi de cerca de R$ 1 milhão para apenas uma etapa, porque foram feitos com 48 mil estudantes em 10 municípios. Já em 2010, o custo foi de 6,1 milhões para 4 etapas, para 100 mil estudantes em 40 municípios. Imaginando que o Enem a cada dia aumentar mais a população que presta o Enem, já é que esse valor deve ter aumentado bastante no momento, porém não consigo encontrar informações. A motivação desse projeto é que eu busco uma alternativa inovadora para prever a dificuldade das questões de ciência da natureza e algumas de matemática por uma intersecção, utilizando apenas seus textos por meio de técnicas de processamento de linguagem natural e modelos de linguagem como Word2Vec, BERT e o Llama 3. A proposta visa reduzir custos e riscos, oferecendo uma solução escalável para a calibração de itens educacionais. Antes de começar a falar sobre o projeto, é importante explicitar o que é o Teorema de Resposta ao Item, o TRI do Enem, que basicamente é um algoritmo que passa por todas as questões do Enem visando dar notas para ela, porque nem todas as questões do Enem têm o mesmo valor, porque cada questão tem uma certa dificuldade. Assim, acertando uma questão difícil, tecnicamente ela poderia valer mais. Só que isso vai depender de quantas fáceis você acertou a grosso modo, para evitar a questão do chute, dos acasos acertos. O objetivo é verificar a capacidade de predizer a dificuldade dos itens em ciência da natureza a partir de suas características textuais, utilizando métodos computacionais, analisar métodos propostos no artigo, vou deixar na descrição, propor novos métodos, reduzir custos da prova e aumentar a segurança do processo. O Enem fornece todo ano uma base gigantesca com múltiplas informações, desde 2009. Porém, nesse momento eu irei apenas utilizar 675 questões de ciências naturais com 23 features, que você pode ver ao lado aqui, que vão desde número, enunciado, cada alternativa, posições relacionadas à prova, ano, linguagem, parâmetros. Isso. Porém, o parâmetro B vai ser o parâmetro mais importante, que é o parâmetro de dificuldade. Aqui é uma exemplificação de como ficou a minha base de dados, depois de uma extração a partir desses microdados e a partir dos PDFs, porque os enunciados e as questões eles não tinham completos. Porém, ao longo da minha extração eu tive um grande problema que muitas questões não tinham muito texto e eram basicamente uma imagem. Com isso, pesquisando, eu descobri que a existência das provas vedor, que são provas que visam buscar a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas, auditivas e psíquicas. Com isso, o que eu fiz? Eu peguei essas questões que não estavam na prova vedor, porque apenas alguns anos tinham prova vedor. Então, os que não estavam vedor, eu enviei alguns exemplos para LLMs comerciais como ChatGPT e DeepSeek, e depois enviei as questões não vedor e pedi para ele transformar em questões vedor. Além dos microdados que eu estou usando, existem diversos que o Enem fornece, como dados de participantes, dados de escola, dados de locais de aplicação prova, dados de prova objetiva, dados de redação, dados de questionário socioeconômicos, porém não foi utilizado. Aqui podemos ver que no Enem, a média do tamanho do enunciado é de 688 caracteres
E o tamanho da questão total que vai incluir enunciado mais alternativas é de 892. Podemos ver que o máximo é de 2.412 e o máximo de 3.170. Aplicando alguns testes de normalização e correlação, podemos ver que o Shapiro-Wilk para o parâmetro B, parâmetro de dificuldade, tem uma estatística de 0,8 e um p-valor de 2,06, mostrando que o parâmetro B não é uma normal, e uma correlação entre o tamanho total e a dificuldade, que é o número padrão B, de correlação de Pearson de 0,027. Aqui eu mostro um histograma do número parâmetro B, que é o parâmetro de dificuldade, mostrando a questão mais fácil, que é do Enem de 2014, e a questão mais difícil, que é do Enem de 2010. Aqui é uma exemplificação do modelo BERT-TOP que será utilizado. Ele segue uma estrutura de pilha, e aqui a gente vê o que cada caso faz. Esse BERT ele converte questões em embeddings. Aqui no map ele reduz a dimensionalidade dos embeddings, no HBScan ele agrupa os embeddings, no Count Vectors ele tokeniza e vetoriza, no TC-IDF ele faz um esquema de preços paráveis, e no KeyBERT ele faz o tuning, que é um ajuste. As configurações que eu utilizei foram essas, que são as configurações padrões para o map e o HBScan. E aqui é um exemplo de como fica o output desse modelo, desse modelo para a nossa modelagem. Ele consegue gerar esse dendrograma, esse gráfico aqui de clusters, e pode ver que ele encontra bastante essa denominação de questões de física, questões de química, questões de... ele consegue fazer a subdivisão. Aqui são questões de cálculo numérico, cálculo estequiométrico, e aqui são questões de física elétrica. A gente pode ver que os clusters são bem divididos, eles ficam bem... tem uma distância euclidiana aqui bem grande, se a gente for ver. As metodologias que eu estou utilizando, são análise de atributos linguísticos, modelos contextuais e similaridade de textos, e o ajuste fininho do BERT, que é o Fine Student. Foram extraídos atributos textuais enunciados das questões. As métricas aqui calculadas se baseiam no artigo NILC, que é esse artigo aqui, e avaliam características como entendibilidade, complexidade textual, coesão e coerência. Todas as métricas foram adaptadas às nuances da linguagem portuguesa e foram implementadas a partir da biblioteca do Python SpiceSci para o próprio análise morfossintática, porque modelos sem essa particulação da língua brasileira não tem um bom desempenho, porque a língua brasileira é muito particular por questões de acento, morfologia, sintaxe, por uma palavra pode ter vários valores sintáticos e várias morfologias ao mesmo tempo. Aqui é uma descrição das métricas que foram utilizadas, desde diversidade lexical, proporção de substantivos, proporção de pontuação e proporção de entidades nomeadas, todas essas, dividindo em atribuição e estrutura lexical, distribuição morfossintática, fluidez, formalidade e complexidade semântica e textual. Além disso, eu usei o Word2Vec com os NILC embeddings, que são aqueles que eu acabei de mostrar. A gente pode ver que o Word2Vec tem dois tipos: o Symbol, que ele consegue pegar uma frase e interpretá-la não interpretar, mas consegue contextualizar uma frase, e na sua versão de Skipgram ele não consegue fazer isso, pegando individualmente cada palavra. Aqui é outro modelo que eu usei, que é o BERT, que ele usa transformadores cíclicos, bidirecionais, melhor, que é uma exemplificação dele. Comparando o Word2Vec Embeddings e o BERT Embeddings, a gente pode ver que, apesar de uma grande dispersão, a gente pode ver que nesse primeiro quadrante o BERT não tem nenhum valor, já o Word2Vec tem sim, e aqui nesse valor que o Word2Vec não tem valores, o Embed tem sim. Então eles trabalham meio que numa certa posição nesse aqui. Olhando a correlação entre a similaridade de média de embeddings alternativas e o parâmetro de dificuldade, nós temos um valor de 0,17, uma grande dispersão aqui. A similaridade entre os embeddings do gabarito enunciado e o parâmetro de dificuldade, nós temos menos 0,02. E a similaridade entre os embeddings das respostas erradas e enunciados e o parâmetro de dificuldade de 0,15. Olhando a diferença entre a similaridade de enunciado do gabarito e o enunciado das respostas erradas, temos dois gráficos aqui. Vocês podem ver que eles são praticamente os opostos entre eles.
não tem muitas variações de zero, aqui grande parte maior que zero. Os agressores, o método de agressores, a ideia é extrair representações vetoriais das palavras enunciadas e mapeá-las semanticamente utilizando das dimensões dos embeddings como variáveis dependentes de modelo de agressão. Os modelos de linguagem que eu vou utilizar é o Word2Vec, Cibol, Skipgram com 50, 100, 30 dimensões, que é o padrão disponibilizado no Milk. Também é perfeito de comparação entre os embeddings gerados pelo BERT mesmo. As regressões que eu vou usar são a linear e a laço, tem um pré-processamento que já foi feito e terá uma divisão de treino e teste para cada ajuste de regressão. Que são os resultados obtidos? A gente pode ver que o Cibol de 300 dimensões, que foi o mais interessante, tem uma regressão linear, os dados de validação 1,2 e uma correção de 0,2. Já a regressão laço 0,5 de MSE, correção de 0,4. Sem o protocolo de... Essa aqui é o Cibol com protocolo de vetorização e aqui sem o protocolo de vetorização. Temos a regressão linear de 1,1 MSE de 1,1, correlação 0,2 e uma regressão laço de MSE 0,6 e uma correlação de 0,3. O BERT com embeddings temos uma regressão linear de 1,8, correção de 0,12 e a regressão laço, um MSE de 0,5 e correlação de 0,4. O ajuste fino do BERT, que é o Fine Tuned, ele busca uma reeleição das últimas camadas e uma otimização de hiperparâmetros de diferentes modelos. Aqui, esse BERT aqui, ele é treinado para a linguagem portuguesa. A gente pode ver que das validações ele tem como MSE 0,5 e uma correção de 0,4. O Multilingual BERT, que é um BERT que ele busca, além da linguagem em inglês, várias linguagens já treinado, a gente vê que ele tem MSE de 0,5 e uma correção de 0,4. Com isso, a gente pode chegar nessas duas nuvens de palavras que mostram as palavras têm uma dimensão com contribuição positiva, destacando esse Herschel, Celsius, inclinação, e uma nuvem de palavras com a dimensão com a contribuição negativa, que a gente pode ver que é pílula, tomate e sentimentos em destaque, além dessas outras. Uma tabela aqui para a gente entender todos os resultados, a gente pode ver na correlação o nosso maior valor de 0,4639 do Glove com dimensão 300 e laço, uma regressão laço, e na MSE de teste a gente pode ver que o nosso maior valor é de 1,9 do BERT, uma regressão linear. Além disso, eu testei uma LLM, a mais avançada atualmente que eu consegui encontrar no Hugging Face, que é a MetaLlama 3, e fiz um método de one shot para ela, onde eu peguei 20 questões aleatórias, joguei nela e pedi para ela resolver, sem nenhum pré-treinamento, sem nada. Ela teve uma acurácia de 55%, assim, acertando 11 de 20, que é um número decente, porém era esperado mais na minha cabeça, por ser a LLM mais avançada. Os achados relevantes que a gente tem é que o Glove de dimensão 300 superou modelos contextuais com laço, mostrando que as representações simples ainda são eficazes em tarefas de regressão. Também falando sobre o Fine Tuning no BERT Timbal, com ajuste fino de dados educacionais, o BERT Timbal teve o melhor desempenho, destacando a importância da adaptação do domínio da linguagem portuguesa. Além disso, falando da semântica e da dificuldade, questões com alternativas semanticamente próximas do enunciado tendem a ser mais difíceis, sugerindo um indicador de complexidade. Falando do vocabulário técnico cotidiano, palavras técnicas aumentam a dificuldade percebida da questão, termos mais comuns são associados a menor complexidade, a gente pode pensar até nos empenhos do Brasil no PISA, em tudo isso aqui. E temas do BERT Topic, a modelagem de tópicos gerou grupos coesos e úteis para a curadoria, como a gente pode ver naquele gráfico de cluster, com tópicos sobre agroorganismos e química. E falando das LMs, ela obteve um acerto de 55% das questões sem treinamento prévio, mostrando certo potencial para uma validação automática. Acredito que é isso. Peço para que respondam um formulário que está fixado no primeiro comentário. Muito obrigado.